Negro é uma cor de respeito, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é solidão. Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade. Negro é destino, é amor. Negro também é saudade. Para a gente complementar os nossos trabalhos, né, e fazendo também o devido entendimento, a gente está adensando, né, em uma mesa só, 3 temas extremamente densos, né, que é importante sim a gente ter políticos, né, tanto na questão de gênero, né, do respeito às mulheres, das mulheres nos espaços de poder, né, e também o debate com relação ao patriarcado, o machismo e também ao que vai refletindo, né, no comportamento da nossa sociedade patriarcal e capitalista, também a discriminação contra toda a diversidade, né, de gênero, de orientação sexual, né, LGBTQIA+. Que é importante construir esse respeito a essa diversidade e respeito também das pessoas LGBTQIA+, espaço de poder. Bem como também é necessário, né, que a gente entenda que o racismo estrutural está presente no movimento sindical, que ele está presente também dentro da diretoria do sindicato Mova-se, que ele está presente dentro do serviço público, dentro da sociedade, portanto. E que a gente precisa também construir algumas reflexões, e nesse processo de reflexões aí, a gente convidou aqui o companheiro Regis Alves, certo? Já apresentei, professor de História, companheiro do MNU, que também ocupa espaço na FETANCE, né, na Associação de Professores de História Nacional, né, em diversos espaços de militância no movimento negro. Companheiro, 20 minutos, tá? À vontade. Satisfação a todos e a todas, né? Fico grato pelo convite de todos vocês de poder contribuir, né, e buscarmos aqui essa troca de conhecimento ancestrais no enfrentamento ao racismo no contexto do serviço público, né? E a gente vai fazer esse recorte racial. Como já foi colocado, aí tem até a apresentação aí, e pode passar, viu, companheiro? Deixar lá na... A minha imagem não é computação gráfica. Um momento como esse, com crianças, né, do 6º ao 9º ano, numa escola lá em Itapipoca, e quando eu terminei minha fala, cerca de 60 minutos, a criança foi lá e conseguiu me retratar, né? E parece não, a imagem é idêntica, que as pessoas até acham que é computação gráfica, e eu sempre gosto de andar com ela na mochila, que é para provar que foi um desenho de um aluno, que é na lâmina seguinte. E nela tem alguns espaços de poder que a gente ocupa, que já foi citado aqui. É interessante a gente refletir sobre esses espaços de poder. Eu sou professor na educação básica. Eu estou coordenador de políticas educacionais do MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Estou na diretoria da ANPU, que é a Associação Nacional dos Professores e Professoras de História, né? Na pauta de relações étnico-raciais. A gente tem uma associação brasileira de pesquisadores e pesquisadoras negros e negras, e lá tem um fórum de educação básica, que a gente também está lá coordenador do Nordeste. Na minha base, lá no município de Itapoca, a gente colabora lá no Conselho de Igualdade Racial. Na FETANCE, na federação, a gente está numa Secretaria de Combate ao Racismo. E na minha base sindical, que é o SINDICEP de Itapoca, é uma base ampliada, Tururu e Uruburetama, a gente colabora como diretor de formação. Veja, todos os espaços com pauta racial que desconstrói a narrativa que nós vivemos numa democracia racial. Sempre foi dito para a gente que o Brasil tem essa democracia racial, que é exatamente para colocar o racismo embaixo do tapete. Há uma narrativa, há um discurso que somos todos iguais, e que é uma menos verdade, porque nem na parte jurídica nós somos tratados iguais. Compreende? O companheiro pode passar aí, sem abusar da sua bondade. E eu coloquei essa provocação. Uma pesquisadora, né? A pesquisadora mulher negra, Granda Quilomba, que ela nos provoca o que sabemos e como sabemos. Uma história de silêncio imposto.
Uma história de vozes torturadas, línguas rompidas, idiomas impostos, discursos impedidos e dos muitos lugares que não podíamos entrar, tampouco permanecer para falar com nossas vozes. Estar num espaço de poder como esse é possível pelas insistências da minha mãe, uma ex-empregada doméstica, que ontem lá na nossa base, o sindicato, também dialogando com o cinema, a gente discutiu o filme da Regina Casé, Que Hora Ela Volta, um espetáculo, e essas memórias me fazem lembrar minha mãe, uma ex-doméstica, que teve essa consciência de fazer com que nenhum filho dela desistisse da escola. Por isso que é possível estar aqui. Por isso que é possível ser servidor público, ter ido para a universidade. Porque o discurso dos ex-patrões dela é que ela era criada como filha da família, mesmo que seja da família. É a mesma frase que ontem estava lá no filme da Casé. Se ela tivesse sido criada da mesma forma, ela não teria só a 4ª série, né? Mal assinar o nome dela, mas fez com que os 3 filhos chegassem na universidade. Tem 3 servidores, só o meu irmão é técnico, né? Não quis ir para a questão de licenciatura, porém ela conseguiu formar os 4. Mesmo entendendo que se era um lugar que eu não queria estar, era a escola. Um espaço racista, homofóbico, machista, de quantas as vezes que eu só era colocado para sentar nas últimas cadeiras. Eu só vim sentar nessas primeiras cadeiras na universidade. Eu só vim ter contato com professores e professoras negros e negras agora na pós-graduação, no mestrado. Entende? Sou mestrando, né, do Prof. História, através da política pública de reparação de 2003 para cá, né, do governo Lula, e cotista, mas não uma concepção que a cota é esmola, que eu não entrei na universidade pela porta do fundo, mas sim tendo o entendimento da necessidade dessa política de reparação, porque se tivéssemos essa política de reparação no 13 de maio de 1888, minha mãe não tinha só a 4ª série. E se viva estiver no próximo ano, em março mais ou menos, eu já sou o primeiro da família a ter um título de graduação, né? Se viva estiver no próximo ano, serei o primeiro a ter o título de mestre. E aqui algumas provocações. Desde os 12 anos, a imagem lá coloca que eu trabalho, né? Eu sei o que é trabalhar no serviço braçal. E se tem gente indignada hoje, são os ex-patrões dela, porque preferia, né, que eu não tivesse esses estudos, com todo respeito a todo tipo de trabalho, repetindo aqui que já fui assalariado, mas seria válido para eles, para os ex-patrões dela, tirar uma goteira da casa, lavar o carro deles, enfim. Só que os corpos negros têm um direito de escolha. E a escolha que eu quis foi ir para a universidade e poder hoje ser um servidor público. Se der para passar, né? Uma outra provocação que eu trago é esse estereótipo, né, dos corpos negros no Brasil. E a Beatriz Nascimento, ela faz uma provocação. As manifestações preconceituosas são tão fortes que por parte, né, de nossa intelectualidade, dos nossos literatos, dos nossos poetas, da consciência nacional, vamos dizer, somos todos tratados como se vivêssemos ainda sob o processo escravista. É o apontamento que fazem aos corpos negros. Outro dia, né, faz tempo que eu não ando... frequento instituições religiosas, né? Não tenho religião definida. Mas lembro quando meus filhos eram coroinha da igreja, e no domingo, né, eles iam lá no Cojo Nova Metrópole, e sempre não entrava, ficava ali pela calçada, camarada saindo da igreja, né? E porque eu estava perto do carro, o cara veio me dar moeda. Ele associou o quê? Um corpo preto perto de um carro, está pastorando o meu carro. Então, essa é o tratamento que boa parte da sociedade tem
né, nesse olhar sobre os corpos pretos, e que não é diferente do movimento sindical. Eu lembro da minha chegada no SIDCEP, a hora do almoço, um dirigente sindical, professor, se levante aí e pegue a fulana de tal na geladeira. Eu não entendi, né? E a presidente do sindicato já foi para cima dele. O que é isso? Respeite o professor. Depois que eu fui entender que a colega na geladeira era uma Coca-Cola, né? Se referenciando a uma amiga, que não vou citar aqui o nome dela, que conhece, talvez boa parte de vocês conheçam. Esse camarada não está mais conosco, né? Não sei qual o destino aí do pós-vida, né? Para onde é que a gente vai. Enfim, a Marta representa esse corpo negro, representa a questão de gênero, representa a questão LGBTQIA+, representa o Júlio das Pretas. Por isso que ela está aí nessa imagem, né? Podemos avançar. Os corpos negros está aqui. Processo escravista, e nos tratam, né, no cotidiano como se ainda vivêssemos lá esse período. A inserção, né, da população negra no mercado de trabalho. Dados, né, do segundo trimestre de 2024, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, continuado, do IBGE, revelam que a população negra corresponde a mais ou menos cerca de 56,7% da população brasileira. Mulheres negras e homens negros eram, né, a maioria entre os ocupados, trabalhadores informais e desempregados. Por outro lado, as pesquisas vão mostrar que esses corpos negros vão estar dentro do sistema prisional. É onde a maioria está, certo? Os subempregos. Porque as pesquisas também colocam, né, que a partir da cota nós conseguimos adentrar ao serviço público. Mas em que contexto do serviço público esses corpos negros estão? Certo? Precisamos ter essa compreensão. Da mesma forma, relacionada à importância da cota. Porque a partir do momento que chega-se, né, a cota, tanto na universidade, que faz com que a gente busque, né, melhorar essa entrada no serviço público, também faz com que tenhamos, né, a possibilidade, a nível de federal, quando começa, né, a questão da cota, chega aqui no estado do Ceará, porque os concursos do estado já têm essa concepção de cota, e dos 184 municípios do estado do Ceará, aos poucos a gente vai conquistando esse espaço. Itapipoca, por exemplo, a gente tem que ter um entendimento que não é bondade do gestor, mas sim a luta dos diversos movimentos negros que faz com que possamos avançar nessa conquista. E a gente conquistou, né? Ano passado foi instituído a lei de cota no município de Itapipoca. O legado, e essa imagem ela é interessante, que foi 2013, 14, estava naquele contexto da Copa do Mundo. Rio de Janeiro estava um verdadeiro caos, e foi uma categoria do movimento sindical que saiu vitoriosa. Porque não teve como a gestão querer negociar sem o avanço da categoria no contexto também salarial, certo? E a provocação ela está, embora represente cerca de 56,1% da população em idade de trabalho, os negros ocupam apenas 33,7% dos cargos de direção, não é? É um ponto importante. A escola, por exemplo, eu sou professor. Quem são os diretores e coordenadores nas escolas? Quem são o quadro de técnicos e técnicas dentro da Secretaria de Educação? No início da gestão lá em Itapipoca, que é a gestão de esquerda, a gestão do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, sai a imagem dos técnicos e técnicas da Secretaria de Educação, né, que são os formadores e formadoras, cerca de 50 e poucas pessoas. Você tinha 2 professores, uma professora, minha colega Aurila, do Movimento Quilombola, e um outro colega professor, de 50 e poucos profissionais, 2. Se Itapipoca também o IBGE coloca que é uma cidade negra, preta,
Né? E onde é que estão esses corpos? Não é incompetência nossa ocuparmos esse espaço, mas sim a forma como a Grande Quilomba coloca de como o racismo opera dentro da sociedade, o racismo institucional que faz com que esses corpos pretos não cheguem nesses espaços de poder. O sindicato, ele é fundamental nessa disputa de narrativa, compreende? Na hora do enfrentamento junto ao Estado e aos municípios, de fazer com que tenhamos essa paridade, não só de gênero, mas também no contexto, né, de etnia, de raça, que é importante. Porque aqui a gente está fazendo o recorte relacionado à questão racial. Mas os indígenas, né, os povos originários, os ciganos, o movimento quilombola, que já está nessa disputa de ter, né, a etnia lá no IBGE, que até então a gente dialoga o quê? Amarelo, branco, pardo, preto e indígena. E o movimento quilombola, né, companheira, está nessa disputa para fazer também que tenha esse reconhecimento. Podemos avançar? O nosso cotidiano, é esse daí. E tem uns camaradas que são criminalizados como nós do movimento sindical somos. Porque no senso comum, sindicalista não faz nada, né? Sindicalista não trabalha, tem vida boa. Assim eram os Racionais, assim é os Racionais MC. Quanto apedrejamento eles recebem por conta da questão racial e por conta da denúncia que eles fazem na letra de seus raps, certo? O Mano Brown, né, junto com o Primo Preto, eles fazem essa provocação. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. É uma verdade. Só que a galera ficou muito indignada quando a letra desse rap surgiu. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negros. É outra verdade. O genocídio, principalmente da juventude negra. E o Estado, ele está presente na periferia com o seu braço forte, que é a polícia. Compreende? Ele coloca: nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Essa narrativa que é ali dos anos 90 muda, porque no governo Dilma tem a lei da cota, e que os corpos negros, assim como a minha pessoa, ocupa a universidade. Então, da letra do Racionais, é aqui a gente percebe essa mudança. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Assim como Primo Preto, eu sou um sobrevivente. Chegar aos 47 anos, como um homem preto, na capital cearense, toma ali fora da curva. Porque quando a polícia nos vê, ele sabe como nos abordar. Recente, eu passei por essa questão de abordagem policial, fevereiro do ano passado. Ainda estamos sem resposta no judiciário. Que a gente cai na armadilha. Não, Regis, mas aí não foi racismo, não. É porque tu tá de bermuda, chinela havaiana, caminho do Ceará, né? Então ele te confundiu. É racismo. Porque quando ele manda eu colocar a mão na cabeça, que eu coloquei, e ele manda eu jogar meu celular no chão, e eu coloquei no bolso, ele pegou minhas mãos, jogou uma dentro da outra, meu cabelo e saiu puxando. Isso é racismo. E de lá eu disse: eu sei o que está acontecendo aqui, porque sou pesquisador. Um outro policial veio, né, já não sei o que ele cochichou, não sei se é um ex-aluno meu, não sei de onde ele me conhece, já mudou o tratamento. Ele: não, pode ir. Não, daqui eu saio para a delegacia. E o BO fiz, né, todo o procedimento. Se todos tivessem também esse papel, essa consciência, a gente teria muito mais dados referente à violência do Estado, né, contra nós pretos e pretas. Avançando aí, companheiro.
Aí a gente tem a política de reparação, principalmente dentro do movimento sindical. As ações afirmativas dentro do sindicato, elas são importantes. O espaço de poder dentro do sindicato também é importante. E as ações antirracistas. Todo esse movimento que está tendo nessa mesa aqui está relacionado a essa política de reparação, como foi bem dito com a companheira. O senhor avança, sem abusar da sua bondade. Entre esses avanços, precisamos de mais letramento racial. Por quê? Será que o sindicato tem uma campanha Sindicato Sem Racista? Como é que esse diálogo chega com a formação nas bases? Há a Secretaria de Combate ao Racismo ou de Promoção de Igualdade Racial? A mídia sindical é uma mídia antirracista? Quais são nossas referências dentro do movimento sindical? Será que sempre são aquelas pessoas, né, que a academia nos apresentou? Muitas das minhas referências bibliográficas na graduação da Europa, né? Eu sou historiador, os historiadores que eu li na universidade, França, Inglaterra, um Thompson, Itália, com o caso Carlos Gimbel, lá nos Estados Unidos. O movimento negro foi que me apresentou um historiador camaronês, né, que é o Manbeber. Não vi na universidade. Foi um movimento negro unificado. Lélie Gonzalez também, historiador, a gente não lê na graduação. Então precisamos também ter essa compreensão de quem são nossas referências. Avançando aí para mim no passado horário. Aí, área jurídica, né, mas dialoga. Aí a gente tem o quê? Tem as pílulas antirracistas. Principalmente para quem é da educação, são vídeos curtos de enfrentamento ao racismo no contexto do movimento sindical, mas que dá para dialogar tranquilamente no chão da sala de aula, que é lá que a gente também consegue banir o racismo, né? Mais adiante, essa imagem, quase todo livro de história tem ela, que é a busca do embranquecimento, que é a busca do embranquecimento da sociedade brasileira. E que os Racionais MC, né, principalmente no negro drama, né, porque a primeira parte é o Ed Rock que introduz. Ele faz a questão do processo histórico. Na segunda parte, vem o Mano Brown já naquela porrada, né, naquela pancada, apresentando. E ele faz essa provocação. Eu prefiro contar uma história real. Vou contar a minha. Daria um filme. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olhar outra vez o rosto da multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Essa retratação dessa imagem, de embranquecermos, né, a sociedade, e muitas das vezes a gente cai nessa armadilha de querer embranquecer também tanto o serviço público, como bem falou aqui o companheiro, né, o Ciprício, quando, não, você não é negro não, você está entendendo? Eu lembro sempre da Zelma Madeira, que dialoga com um artigo que há 300 e poucas denominações para você dizer que o resto não é preto. É marrom bombom, amarelo, marronzinho, cravo e canela, moreninho, enfim. Isso avança, que eu acho que já finalizou aqui. Aí, para concluir, né, a afrovivência de resistência, portanto, quando um preto ou uma preta rompe com esse apontamento, gera a narrativa de que esse lugar não é seu. Como diz o Mano Brown, da ponte para cá, antes de tudo, é uma escola. Minha meta é 10, 9,5, nem rola. Aí, para finalizar e agradecer, eu, grato pela atenção, sigamos firmes na luta. Eu finalizo com essa imagem, porque quando a gente faz com que essa criança não desista, foi minha aluna lá no 2015, no 6º ano, tive a satisfação de reencontrá-la ano passado na universidade. Quando ela não desiste na escola, chega na universidade e daqui a pouco a gente vai encontrá-la no serviço público. Então, fico grato pela oportunidade. Vidas negras importam. E sem anistia para golpista.